Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um dos romances mais conhecidos da literatura brasileira, o livro Senhora, escrito por José de Alencar. Vamos falar sobre sua história, os personagens, os temas principais e por que essa obra continua sendo tão importante até hoje. Isso mesmo, Senhora foi publicado em 1875 e faz parte da fase urbana de José de Alencar, diferente dos romances indianistas do autor. Essa obra retrata a sociedade carioca do século XIX, mostrando como o dinheiro, o casamento e a posição social influenciam a vida das pessoas. A protagonista da história é Aurélia Camargo. No início, ela é uma jovem humilde, que vive apenas com a mãe e se apaixona por Fernando Seixas. Os dois vivem um romance, mas acabam se separando porque Fernando decide abandonar Aurélia para se casar com outra mulher, Adelaide, que tinha uma condição financeira melhor. Essa decisão de Fernando mostra como a sociedade da época valorizava muito a riqueza e o status social. Para ele, casar-se com alguém rico era uma forma de garantir estabilidade e reconhecimento. Isso acabou até revelando uma das principais críticas feitas pelo autor. O casamento muitas vezes era tratado como um negócio e não como uma união baseada no amor. Depois de algum tempo, acontece uma grande mudança na vida de Aurélia. Ela recebe uma enorme herança deixada pelo avô e se torna uma das mulheres mais ricas da cidade. Com essa nova condição, ela passa a ser admirada e desejada por muitas pessoas. Mas Aurélia ainda não esqueceu o sofrimento que viveu, então ela decide colocar em prática um plano para se vingar de Fernando. Ela usou um intermediário para oferecer um grande dote a ele, sem revelar quem seria a noiva. Como Fernando estava enfrentando diversas dificuldades financeiras, ele acabou aceitando o casamento, pensando apenas no dinheiro. Quando descobre que a noiva é justamente Aurélia, ele fica completamente surpreso. Depois do casamento, ela faz questão de lembrar que, na prática, comprou o marido da mesma forma que ele havia escolhido outra esposa. Esse é um dos momentos mais marcantes da obra. Aurélia inverte os papéis tradicionais da época. Em vez de ser tratada como um objeto de negociação, ela assume totalmente o controle da situação e faz Fernando sentir o peso das próprias escolhas. Durante boa parte da história, o relacionamento dos dois é cheio de conflitos, orgulhos e ressentimentos. A Aurélia trata Fernando com frieza enquanto ele convive com a culpa por ter abandonado a mulher que realmente amava. Apesar disso, Fernando começa a refletir sobre seus erros. Aos poucos, ele percebe que colocou a ambição acima dos sentimentos e tenta recuperar sua dignidade, em vez de continuar dependendo da riqueza da esposa. Ele trabalha para conquistar a independência financeira. Essa transformação do personagem é muito importante. Fernando deixa de pensar apenas em dinheiro e passa a valorizar o amor e o respeito. É nesse momento que ele demonstra verdadeiro arrependimento. Quando Aurélia percebe essa mudança, também começa a deixar de lado o desejo de vingança. Ela entende que manter o orgulho apenas prolongava os sentimentos dos dois e tornava eterno. No final da história, eles conseguem superar os conflitos e finalmente viver o amor que antes havia sido destruído pelos interesses financeiros. O romance termina mostrando que o amor verdadeiro pode vencer o orgulho e a ganância. Quando Aurélia percebe essa mudança, também começa a deixar de lado o desejo de vingança. Ela entende que manter o orgulho apenas prolongava os sentimentos dos dois e tornava eterno. Outro tema importante é o papel da mulher na sociedade. Aurélia é uma personagem muito diferente dos protagonistas tradicionais da época. Ela é inteligente, determinada, independente financeiramente e toma decisões importantes ao longo da narrativa. Mesmo vivendo em uma sociedade bastante conservadora, Aurélia mostra
que a mulher também podia exercer poder e influência. Por isso, muitos estudiosos consideram essa personagem uma das mais marcantes da literatura brasileira. O livro também aborda sentimentos como orgulho, arrependimento, vingança, perdão e amadurecimento. Todos esses elementos tornam a história muito mais profunda do que apenas um romance. Em relação ao estilo, José de Alencar utiliza uma linguagem característica do século XIX, com descrições detalhadas e muitos diálogos. Isso ajuda o leitor a entender como era a sociedade daquela época. Apesar de ter sido escrito há mais de 150 anos atrás, Senhora continua sendo uma obra atual. Ainda hoje existem relacionamentos influenciados por interesses financeiros, aparência, status sociais e busca por conhecimento. Isso mostra que muitas das críticas feitas por José de Alencar continuam fazendo sentido nos dias de hoje. Por isso, o livro permanece sendo estudado nas escolas e aparece frequentemente em vestibulares. Para finalizar, podemos dizer que Senhora é muito mais do que uma história de amor. É um romance que faz o leitor refletir sobre valores, escolha e sobre o que realmente importa nas relações humanas. Esperamos que esse podcast tenha ajudado você a entender melhor a obra. Se você ainda não leu Senhora, vale a pena conhecer essa história e observar como ela continua atual, mesmo depois de tantos anos.